enquanto se prepara para tentar reverter a desvantagem no Paulistão, na final, o Verdão está em Buenos Aires para o jogo contra o São Lourenço pela estreia do Verdão na Copa Libertadores da América, 9ª participação consecutiva do Verdão, recorde absoluto na história do clube. Quem poderá estrear com a camisa 20 é o meio-atacante Rômulo, que já treinou com os companheiros e fala dessa chegada ao clube. Quando eu cheguei aqui no primeiro dia, todo mundo me recepcionou muito bem, né? Eu falo em geral mesmo, todo mundo me recebendo muito bem, todo mundo conversando. Me senti muito tranquilo, né? Por todos que me recepcionaram. E fico muito feliz em fazer parte deste grupo, dessa família, né? Muito importante. Ontem fui lá junto com o elenco, né? Ver o jogo da final. Já começando a estar junto com a equipe, mas também muito feliz também por começar os treinos, treinar com o elenco já se enturmando com todo mundo, tô muito feliz mesmo. É muito importante isso, né, receber esse carinho da torcida, né, e eu pretendo retribuir dentro de campo, né, atuando da melhor maneira possível, fazendo grandes jogos, fazendo gols, assistências, ajudando a equipe da melhor maneira possível. Fico muito feliz mesmo pelo carinho de todos, e espero continuar assim. Tá aí, portanto, o Rômulo, né, que vive a expectativa da estreia. O Abel Ferreira deve realmente mandar uma equipe 100% reserva, né, para depois pensar realmente na volta contra o Santos. E sobre o assunto John Textor, né, Tomás? Infelizmente temos que falar, depois de mais umas palavras e um pronunciamento feito por parte do dono da SAF do Botafogo, o Palmeiras entrou no STJD com um recurso contra o John Textor, exigindo punições, tanto financeira também quanto alguma coisa relacionada à parte esportiva, alguma suspensão, né, por conta das acusações que o mandatário do Botafogo tem feito. A tradição no futebol brasileiro, os jogadores sendo apresentados um pouquinho depois da sua chegada, mas no caso do Rômulo ele foi apresentado antes de estrear, né? Coisa rara. Normalmente os jogadores chegam, treinam, estreiam, aí depois de 2 semanas são apresentados oficialmente. Hoje ouvimos o Rômulo chegando, falando como foi bem recebido pela coletividade alviverde, mas o mais interessante aí, a gente deseja boa sorte ao Rômulo, fez um grande campeonato paulista. Se o Rômulo chega para brigar com o Rafael Veiga, se chega para jogar ao lado do Rafael Veiga ou simplesmente chega para ser uma boa opção no banco de reserva, se pode jogar em outras posições também. Mas o Lelê terminou o boletim dele falando do John Textor. O Calil tava bravo com o John Textor ontem tava indo pra TV ouvindo o resumo esportivo. O Calil quer que o John Textor vá embora do país se não conseguir provar todas as, eu ia falar todas as besteiras, mas enfim, todas as coisas que ele vem dizendo, todas as acusações que ele vem fazendo. Vai ser duro, hein? Vai ser duro. Será que ele vai apelar só para inteligência artificial como desculpa ou como prova? O que no caso seria 0 prova, né? Porque eu nem queria falar mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito desgastante para todos nós, mas ontem, porque ele acusou agora jogadores do São Paulo de manipularem o resultado do jogo contra o Palmeiras, como se fosse possível, num clássico, entregar jogo, né? Num clássico. Não existe. Um jogador que perde um clássico, ele fica marcado. Ninguém vai jogar a carreira fora. E muito mais do que isso, os jogadores do São Paulo são muito bem pagos. Você acha que o jogador vai aceitar 10, 20 mil reais para entregar um jogo? Outra coisa, ele acusou de novo o Palmeiras de ser beneficiário pelas arbitragens. O que eu sou contra é esse tipo de atitude, porque infelizmente o cara vem aqui no Brasil achando que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode falar o que ele quiser, que nunca vai acontecer nada com ele, e pior que não acontece. Por que ele nunca falou isso na Bélgica, onde ele tem time, na França ou nos Estados Unidos, de onde ele veio? É porque aqui se fala tudo, se acusa todo mundo, ninguém prova nada e fica por isso mesmo. Ele sequer conseguiu provar a primeira acusação que ele tinha feito lá atrás, que foi de manipulação de arbitragem naquele jogo Palmeiras 4, Botafogo 3, quando, na minha opinião, o beneficiado foi o Botafogo, porque naquele jogo houve um pênalti que, para mim, não houve, quando estava 3-1 pro Botafogo, que o Tiquinho tinha chance de fazer 4-1 e não fez. Se ele tem provas, maravilha, exiba as provas e nós vamos atrás, vamos tirar as pessoas corruptas do futebol. E agora, acusar sem provas é muito difícil. E com essas provas que ele diz... Cadê o áudio? Ele falou que tinha um áudio
que provava corrupção na arbitragem. Ele falou isso, não fui eu nem você. Onde está esse áudio? Nós queremos. Então, se você, John Textor, veio para o Brasil para tentar ajudar a moralizar o futebol brasileiro, parabéns. Agora, se você veio para continuar com as fanfarronices que você vem apresentando desde o dia que você chegou ao Botafogo, é melhor ir embora mesmo. Você viu quem está entrando agora na onda? O Senado Nacional, o Senado Brasileiro, encabeçado pelo Jorge Cajuru. E se for isso mesmo que eu li a notícia, é um absurdo. Vão ser investigados mais de 100 jogos do Campeonato Brasileiro 2023. Não tem problema. Mas por conta dessas acusações. Por conta dessas acusações. Vai abrir uma sindicância, uma CPI lá, e já está encabeçada pelo Cajuru, e pipocou nas últimas horas essa informação. Enfim... Isso não dá para... Isso aí é uma balela. E veja... Agora, se ele tiver áudios comprovando, aí sim. Mas essa informação pipocou, o Senado vai entrar e investigar 100 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa CPI aí que o Ricardo Melo falou, primeiro convocado a depor tem que ser ele. Ele tem que mostrar. Essa é a ideia do John Textor. Ele tem que mostrar. Me parece, num primeiro momento, né, quando o Melo trouxe a informação e eu fui buscar aqui mais detalhes, eu fiquei assustado. Falei, não é possível que o Cajuru vai fazer o Senado Federal perder tempo com o John Textor. E acho, aliás, isso um absurdo. Mas me parece que vai entrar na parada a história de apostas, né? E aí, porque alguns jogos existe uma lista de jogos que poderiam ter sido afetados pela história das apostas, né? Com a participação de jogadores. Mas a CPI das apostas já teve, Tomás. Já convocaram lá, lembra? O zagueiro que foi do Santos. Mas, de acordo com relatórios preliminares do Senado, 109 partidas de futebol disputadas em 2023 nas 4 divisões nacionais estão sob suspeita de manipulação para favorecer apostadores, segundo um relatório do Esporte Radar. E aí, diante disso, e diante das acusações que, para mim, realmente parecem mais fanfarronice do que coisa séria do John Textor, que o Cajuru estaria disposto aí a iniciar essa CPI. Ele já adiantou que ele deve ser o presidente da CPI, que o Romário, que também é senador, deve ser o presidente da Comissão do Esporte. Desculpa, o Romário, que é presidente da Comissão do Esporte dentro do Senado, né? O senador Romário, ele seria o relator dessa CPI e o primeiro a ser entrevistado, né? O primeiro a depor seria o presidente da SAF do Botafogo, ou o dono da SAF do Botafogo, o John Textor. O que esperar de Rômulo? Destaque do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Olha, a impressão que eu tenho é que o Rômulo foi contratado para ser uma sombra para o Rafael Veiga. São jogadores de características parecidas, né? Não é aquele número 10 que arma o jogo, como o Ganso, como a Arrascaeta, como o Alan Patrick, não, como o próprio Renato Augusto. Não, o Rômulo é mais aquele jogador que entra na área, que é de toque, drible e entra na área para fazer gols. Tanto é que ele fez gols no Campeonato Paulista. Então eu entendo que ele foi contratado para disputar a posição com o Veiga, já vai entrando no ritmo, conhecendo, viajando com os novos companheiros, né? Foi uma contratação acertada do Palmeiras. Se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu faria essa contratação, porque imagino que não tenha sido nada muito caro. E é uma opção bem interessante. Acho que é um jogador que vai sempre estar ali na sombra do Veiga. E como o Veiga não vive um bom momento, né? Temos que admitir isso. O Rafael Veiga jogou muito mal domingo contra o Santos na Vila Belmiro, muito mal. Não pode o Rômulo jogar na final, ele não pode jogar no Campeonato Paulista, mas amanhã pode. Então eu acredito que aos poucos o Veiga vai ter que se coçar, porque vai ter uma sombra ali no banco, sempre de olho no lugar dele. Eu não sei se ele vai jogar no lugar do Zé Rafael, no lugar do Veiga, mas uma coisa eu posso afirmar aqui. Foi uma belíssima contratação. A propósito, o Palmeiras ultimamente tem errado muito pouco nos jogadores que ele tem contratado. Ele vai lá, pinça e o cara entra no time. É difícil hoje em dia arrumar um espaço no time do Palmeiras, mas quando os caras entram para jogar, os caras jogam bem. Esse Aníbal Moreno aí, esse cara joga muita bola. Já o Danilo, ninguém mais lembra do Danilo. Como joga a bola?
Fato, não jogou bem na primeira decisão diante do Santos, mas ninguém do Palmeiras quase jogou bem. Enfim, e o Rômulo é uma grande contratação. Nas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, o ano passado, acho que o Novo Horizontino não subiu por 1 ponto. Nas últimas 10 partidas, ele marcou 7 gols e deu 3 assistências. Se ele continua lá, eu cravaria Santos e Novo Horizontino como grandes possibilidades. O Santos eu posso até cravar, mas o Novo Horizontino de ascender a divisão de elite do futebol brasileiro pela primeira vez. Mas com a saída dele, não vejo assim. Até o Eduardo Batista admitiu isso, que vai ser muito difícil repor a falta do Rômulo. Não encontra jogador que nem ele. Enfim, e o Palmeiras vai jogar com as reservas. Eu acho que o Abel tá certinho, tem que fazer isso mesmo, tem que poupar. O São Lourenço del Magro não é mais aquele, ocupa a 8ª posição do grupo B, né? São divididos em 2 grupos do Campeonato Argentino da primeira divisão, são 28 clubes. Ou seja, não está nem entre os 10, 12 primeiros, provavelmente, na classificação geral. Ele é o 8º do grupo B. Sim. Perdeu recentemente pro Boca, 2-1, né? Então, não assusta, não. E essa equipe do Palmeiras, essa reservaiada aí, como diria o outro, puxa vida, é um baita de um time, pô. É um time que dá para fazer frente mesmo jogando na estreia. Libertadores fora de casa, diante de uma equipe argentina. Repito aqui, que não me assusta muito. Eu acho que o Palmeiras pode jogar com as reservas e voltar até com 1 pontinho e talvez, oxalá, até com 3, viu? Não descarta essa possibilidade, não.